Josias, o teu documentário, aliás, eu acho que se ele tivesse sido lançado agora, teria um impacto diferente, né? A gente está aí numa eleição muito polarizada, com toda essa dinâmica do conflito político, e eu gostaria de começar a falar do teu filme pelo fim, porque no finalzinho dele, assim, você trata muito da questão da espiral de violência que está associada à política recente no Brasil. A gente pode falar da política histórica no Brasil, que também sempre esteve com a violência presente, mas assim, é claro que nós vivemos, né, o homem e o seu tempo, nós vivemos neste momento da história, somos também testemunhas oculares e privilegiadas do processo político, porque temos a possibilidade de conviver e de ter como interlocutores esses agentes políticos, e esse é o nosso talvez a nossa responsabilidade, né? É o nosso privilégio e a nossa responsabilidade de trazer isso de alguma maneira para o cidadão, né? Que é quem sustenta a máquina, quem elege e quem precisa entender um pouquinho das consequências dos seus atos, né? Especialmente aquele de apertar o dedo na urna eletrônica. E você, no teu filme, no final, o filme, inclusive, ele é um documentário que ele se destaca pelo equilíbrio, tá? Então, assim, quem associa o Josias ao olavismo, né, ao bolsonarismo, ele aqui também vai ter a chance de expor, de se posicionar politicamente e de dizer exatamente até onde vai ali a admiração que ele tem pelo Olavo de Carvalho, etc. E tal, até porque o outro filme dele trata do Olavo, mas assim, diferente de vários outros documentários que foram publicados recentemente sobre esse mesmo processo, esse mesmo período, o teu ele é muito equilibrado, ele não tem pendência, ele não tende para um lado ou para outro, né? Você tem aquele Democracia em Vertigem, né? Da Petra, né? Que ela inclusive manipulou fotos, manipulou, né, imagens, manipulou a narrativa, optou realmente por um posicionamento, e é muito curioso, né? Porque ela vende aquilo como um documentário, e não é um documentário, é uma obra ficcional, que se traveste de documentário. A tua não, a tua é um documentário. E ela trata desse processo de uma forma muito interessante, justamente em função da violência que eu estava mencionando. E no final, e aí me chamou muita atenção, porque o processo não acabou. Esse processo político não acabou. E o que a gente tem de horizonte, o que você coloca no horizonte do teu documentário, é que o processo de violência política também não acabou. Essa espiral, ela não terminou, muito pelo contrário, ela continua no processo, ela continua realmente acontecendo, né? E talvez ela se torne até mais intensa. E quando a gente vê na campanha, na eleição, né, também brigas políticas, violências políticas, etc. e tal, e toda essa expectativa, aceita resultado, não aceita resultado, o que pode acontecer, os bolsonaristas se perderem, né, a eleição, o que vão fazer? Vão para a rua, vão tentar invadir o Supremo de novo, vão tentar invadir o Congresso, como aconteceu nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva que dá do teu documentário e, naturalmente, o que você quis trazer como mensagem. Sim. Olha só, Cláudio, eu nunca vou esquecer uma nota que saiu no Antagonista, na época do impeachment, né? Sobre os documentários que estavam sendo filmados na época do impeachment, né? Falou, tem um que é da Petra Costa, tem outros e tal. E o que aconteceu é muito interessante, porque o cinema brasileiro se voltou muito para a recente história política. Por quê? Porque a história política tem sido a coisa mais interessante, a coisa mais dramática que a gente vê hoje, muito mais do que o futebol, muito mais do que até o próprio cinema brasileiro, né? Então, só que o cinema brasileiro tem uma tendência muito clara, né? E essa tendência está ficando ainda mais ressaltada hoje. Eu vou explicar em breve, porque eu acho que a censura está crescendo no Brasil, a tentativa de censura está cada vez maior, né?
E dos dois lados, inclusive porque o bolsonarismo começou com isso também, é aquela coisa do André Fernandes contra o filme do Danilo Gentili, que foi uma coisa vergonhosa. Não é só da esquerda, mas a esquerda está cada vez mais afoita, tentando vetar filmes, tentando promover a versão única do cinema brasileiro, que é toda pela esquerda, né? Então, o que eu fiquei muito interessado pela questão do drama da história que não estava devidamente representado. Por exemplo, no filme da Petra Costa não tem facada. Um dos fatos mais importantes da história recente do Brasil, da história, o atentado político de maior relevância, né? Da história política brasileira, Política inclusive. brasileira, e não estava representado no cinema brasileiro. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Bolsonaro por uma circunstância muito específica, né? Porque eu lancei o trailer e o menino lá, o amigo meu que trabalha lá, mostrou para ele o trailer. Aí disse: olha isso aqui. Aí ele ficou interessado e disse: tá, eu quero dar depoimento. Ou seja, o trailer já estava pronto e ele se interessou em dar depoimento porque ele viu, tinha certa força, né? Olha, gente, deixa eu fazer aqui um spoiler para quem não assistiu o filme. O Teófilo, ele conseguiu uma coisa rara. Primeiro, um depoimento do Carlos Bolsonaro. Depois, conseguiu fazer ele chorar. Ele chora. O Carlos Bolsonaro chora, viu? Chora, porque, naturalmente, ele está falando do pai, ele se emociona, ele embarga a voz. Não, foi muito emocionante. É bacana, é muito interessante. Sim, porque é uma coisa muito forte aquilo tudo. E aí, bom, isso não estava no cinema brasileiro, então eu pensei, isso precisa estar dentro do cinema brasileiro. Eu sei das dificuldades que eu vou ter para fazer um filme desse tipo, ouvindo o outro lado também. E outra coisa, não existe nova direita no cinema brasileiro. A Petra Costa faz um filme abstraindo. A Petra Costa só fez o filme mais famoso. Tem outras dezenas de filmes sobre a história do Brasil recente, né? Mas todos têm essa tendência à esquerda, ou centro-esquerda, ou extrema-esquerda, ou socialista, comunista, mas sempre à esquerda, o que é lamentável e entediante dentro do cinema brasileiro. A gente fica entediado quando a gente vai ver um filme. Então, o que eu quis foi mostrar esse outro lado, mas também não precisa só mostrar o pessoal que está dentro do governo captar esses. Eu vi também gente de esquerda que tem relatos interessantíssimos para falar, como o João César de Castro Rocha, Christian Lynch e Delba Velar, que tem de fato muita coisa interessante para falar. Por quê? Porque estão estudando academicamente a história do Brasil e, por exemplo, Lynch estuda as ideologias. Então, quais ideologias compõem o governo Bolsonaro? Isso também é muito interessante, porque, olha, você vê, até a chamada ala ideológica do governo não sabe o seu lugar. Porque, segundo ele, tem três tendências dentro do governo, que é a ala neoliberal, representada por Paulo Guedes, né? A ala dos militares, representada por Mourão, ou seja, o conservador estatista, e conservador culturalista, que é de tendência, que é representada principalmente por Olavo de Carvalho. Agora, você veja, a área mais desprezada do governo foi a área da cultura. Já estou estendendo o assunto demais, mas vamos lá, é podcast, né? Podcast. Então, foi a área, ou seja, as pessoas não sabem nem o lugar delas dentro do governo. Então, isso me chama muito a atenção, porque não teve bicentenário, mais para frente a gente fala mais. Mas, de qualquer forma, o fato é o seguinte: existia um espaço aí a ser preenchido, existe uma grande parcela da população brasileira que quer ir ao cinema, mas não se sente representada. Eles não falam tanto em representação? Sim. Não é? A representação é só sexual? É só da cor da pele? Não pode ser. A representação do pensamento também, das mais diversas formas de pensar dentro. O que eu acho não é que deve existir uma direita no cinema brasileiro. Isso é ridículo. O que tem que ter é liberdade para você pensar o que você quiser. Literalmente pensar o que você quiser. Produzir cultura sem o patrulhamento ideológico. Exatamente, sem o patrulhamento, porque olha só, os filmes eles não refletem necessariamente a postura política dos autores. Por exemplo, vou dar 2 exemplos bem claros. Não, um exemplo mais rápido, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era conservador, apoiou a ditadura e, entretanto, ele é louvado pela esquerda até hoje, que abstrai essa parte, né? Outro exemplo, um filme de Leon Risman baseado em Nelson Rodrigues. Leon Risman foi um dos fundadores do PT, se bem que o PT naquela época era outra coisa, né? Mas o PT é de direita. Pois é. E aí ele... ou seja, o que é que esse filme é de direita ou de esquerda? Outra questão. Lutino Visconti era comunista,
e os filmes dele são apreciados especialmente por gente de direita. Por outro lado, vou dar outro exemplo oposto. Éric Rohmer, um cineasta conservador, católico, monarquista, os filmes dele são especialmente apreciados por gente de esquerda. Eles adoram os filmes dele. Então, a ideologia ela não passa necessariamente para a obra de arte, entendeu? E tem muita gente que viu Nem Tudo Se Desfaz de esquerda e gostou. Tem o preconceito muito grande, o que é uma bobagem. Está na hora de a gente se abrir para isso, sentar e dialogar. Claro. Porque não vai dar para ficar brigando pelo resto da vida.